Então, uma boa tarde a todos e todas. Eu sou José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços e Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação. Queria, neste início de webinar, agradecer à minha equipa, à Susana Tavares, à Elsa Mota e à restante equipa do domínio dos média, a Ana Paula, que está comigo aqui hoje. Estamos no Centro Hindu, onde vamos entregar os prémios referentes ao Prémio Gandhi, relativo ao ano passado, em que o tema foi os oceanos, e portanto falo-vos aqui da comunidade hindu de Lisboa hoje, onde dentro de meia hora, sensivelmente, vamos iniciar aqui esta sessão com a presença do Sr. Ministro da Educação. Gostava de vos saudar também a Sofia, que chegou agora junto de nós e a quem vou passar a palavra de seguida, saudar o Ruben e dizer que no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, nomeadamente no domínio dos média, são 17 domínios, este é só um, eu hoje de manhã estive a fazer, enfim, com a Luísa do Público, parte do júri dos jornais escolares, portanto foi a minha manhã hoje, a minha manhã é muito dedicada a tudo isso. A Direção-Geral de Educação, em parceria com a Associação de Literacia para os Média e Jornalismo e o Senjor, estão a promover o ciclo de webinars temáticos integrados na Semana Temática da Unesco, Global Media and Information Literacy Week 2022, que irá decorrer entre 24 e 31. Os webinars pretendem ser kits de ferramentas básicas para auxiliarem professores e alunos na dinamização de clubes de informação e comunicação. Mais do que disseminar alguma coisa, eu penso que é muito relevante que possamos falar sobre as coisas, sobre os diferentes fenómenos que estão à nossa frente, sobre as diferentes problemáticas com que todos os dias se nos deparam. E aquilo que é a escola não pode ser diferente daquilo que é a comunidade em casa. Se em casa a perspectiva de trabalho, entre aspas, ao jantar, é uma, certeza que os assuntos têm que ser trazidos para a escola. E a escola, nomeadamente com esta questão dos média, tem que estar devidamente informada e capacitada para conseguir transformar. Uma escola transformadora tem que ser objetivamente uma escola que possa, de alguma maneira, fazer prevalecer aquilo que é o seu sentir na comunidade. Digo eu muitas vezes que faremos muito melhor o nosso papel quando aquilo que fizermos dentro dos 4 muros da escola tiver reflexo naquilo que a comunidade faz ao fim de semana, ao feriado, etc, etc, etc. Ou seja, a perspectiva que temos que ter objetivamente é a de conseguir a todo o tempo estar em cima do acontecimento e ter aquilo que o perfil dos alunos ao sair da escola obrigatória define como a capacidade crítica, a capacidade de avaliar, a capacidade de analisar aquilo que se nos depara. E só com essa capacidade crítica nós teremos condições claras para poder transformar. E é isso que queremos. É uma transformação da análise que podemos fazer sobre tudo aquilo que nos chega. Este webinar de hoje sobre rádios escolares e podcast, temos o Ruben Martins, a quem eu agradeço desde já, mas mais do que estas rádios escolares e este podcast, hoje que se fala muito de podcast, antigamente era sempre as rádios escolares, são escolas onde muito daquilo que apreendemos e aprendemos no nosso cotidiano pode ser colocado em cima da mesa. E pode ser colocado em cima da mesa de uma forma muito clara. Ou seja, é a forma como interagimos com os outros que estão à nossa volta, que estão à nossa beira, como dizem no Porto, e que podem, de alguma maneira, conseguir consagrar muitos daqueles que são os objetivos do nosso trabalho. Portanto, para vós os meus agradecimentos, para a Sofia um beijinho muito grande, ao Ruben um grande abraço, para a minha equipa, tudo bom, como eu costumo dizer, eu só consigo fazer tanta coisa porque vocês fazem 99% do que eu faço, ok? Muito obrigado, até um destes dias. Sofia, faz favor. Muito obrigada, boa tarde. Olá, Zé Carlos, boa tarde a todas e a todos. É um gosto estar aqui para o segundo webinar desta semana que decidimos fazer em conjunto. A Direção-Geral da Educação fez este convite à Associação Literacia para os Mídia e Jornalismo e nós com muito agrado acedemos a esse convite. A associação resulta, na verdade, de um projeto que começou já há uns anos entre a Direção-Geral da Educação e o Sindicato dos Jornalistas, em primeiro lugar, e esse projeto teve sobretudo como missão colocar a literacia para os média no centro das formações, entre jornalistas e professores, não no sentido tanto dos jornalistas formarem professores, nós não gostamos muito de dizer isto só assim, porque na verdade os jornalistas acabam também por ser formados pelos professores nessas formações, portanto entendemos isto muito como uma troca, mas de facto
decidimos colocar, nós os jornalistas, os investigadores de comunicação, os professores de ciências da comunicação e de comunicação social, decidimos colocar as nossas capacidades, as nossas competências ao serviço da comunidade escolar, basicamente fazendo formações diretamente com professores, porque os professores serão depois replicadores, quer junto dos alunos, quer junto da comunidade escolar mais em geral. Este projeto responde também aos pedidos mais concretos que nós nessas formações com os professores fomos recebendo, porque são formações mais, digamos, mais clássicas, mais tradicionais, é uma oficina, não é? E ali depois os professores queriam sempre coisas muito práticas. Mas como é que se faz um podcast? Como é que se monta a página do Instagram? Como é que se faz uma revista digital? Como é que passamos de um jornal escolar para o online? Enfim, e de facto, quando a Direção-Geral de Educação sugeriu estes webinars, respondem exatamente a isso, não é? É uma oportunidade mais curta, de uma horita, mais sucinta, mas é uma oportunidade de facto focar, não é? E para isso, sobre jornais, sobre rádios escolares hoje e podcasts, ninguém melhor do que o Ruben Martins para termos aqui. Eu agradeço muito em nome da Associação Literacia para os Mídias e Jornalismo que o Ruben tenha se juntado a estes webinars. O Ruben é jornalista no Público, dá aulas também na Universidade Autónoma de Lisboa e é doutorado exatamente em Ciências da Comunicação pelo ISCTE, com uma tese exatamente sobre podcasts e, portanto, acho que ficam muito bem entregues e desejo a todos uma excelente formação. Obrigado, Sofia, e obrigado a todos por estarem aqui a assistir a este webinar. Agradeço também o convite, obviamente, e é para mim um prazer muito grande poder partilhar um pouco a minha experiência sobre rádio, sobre podcasts e mostrar-vos como este pode ser um recurso essencial no contexto de sala de aula e no contexto escolar, não é? Mesmo de fora da sala de aula, é ótimo para criar aquilo que é a relação com a comunidade escolar, portanto, também podermos quebrar um pouco as barreiras da própria escola e mostrarmos ao resto da localidade em que a escola está inserida os trabalhos que os alunos desenvolvem em contexto escolar. Mas eu vou compartilhar convosco uma apresentação que neste momento devia-me estar a aparecer e peço desculpa que não está. Vamos só esperar aqui um segundinho. Ok, já tenho aqui. Compartilhar som, um segundinho. Ok, penso que já estejam todos a ver. Vou apresentar precisamente esta sessão sobre rádios escolares e sobre podcasts. A ideia é mostrar-vos tudo o que vocês podem fazer com as rádios escolares e com os podcasts e mostrar-vos um pouco quais é que são as vantagens e as desvantagens de cada um destes dois meios, que são muito diferentes um do outro, apesar de partilharem o áudio como o meio principal que as cruza. Pronto, eu já fui apresentado assim pela Sofia, mas basicamente faço os podcasts do Jornal Público, é lá que desenvolvo a minha principal atividade, sou jornalista nesta área, sou também professor de rádio na Universidade Autónoma, e a minha tese é precisamente para perceber o papel do podcast no ecossistema mediático português. Os podcasts, para termos uma noção, são um meio relativamente recente, surgiram em 2004, portanto estamos a falar de um meio que tem menos de 20 anos, e como tem menos de 20 anos, tem uma história muito curta, mas já muito intensa. E hoje são uma oportunidade enorme para podermos produzir conteúdo e para podermos levar os nossos alunos a experimentar e para eles próprios poderem desenvolver outros tipos de competências que, adquirindo em sala de aula, podem depois exprimi-las através do podcast ou das rádios escolares. Quais é que são as vantagens do áudio e da utilização do áudio em contexto escolar? Em primeiro lugar, temos a noção de que é relativamente fácil produzir áudio em relação a meios comparáveis, como, por exemplo, fazermos uma televisão escolar ou até mesmo, por vezes, um jornal escolar, que implica um esforço muito grande de paginação e tudo mais. Portanto, podemos fazer rádio ou podcast praticamente em qualquer lado, e a escola é um desses exemplos. É muito fácil produzir áudio, claro que dá trabalho, mas hoje em dia a tecnologia já evoluiu tanto para simplificar essa mesma produção que o
o difícil é, é tendo uma ideia, não partir logo para a descoberta e experimentar logo, executar a ideia, porque é relativamente acessível esta produção de áudio. Depois temos de ter a noção que estamos a falar de um meio que já pode ser totalmente produzido de forma praticamente gratuita, não é? Claro que precisamos ter internet, e a internet tem um custo, claro que precisamos ter um telemóvel, ou um microfone, ou um computador, e todos esses equipamentos têm um custo, mas são equipamentos que utilizamos também, a grande maioria deles, noutras dimensões da nossa vida escolar, não é? Portanto, o computador tanto dá para escrever como dá para produzir uma rádio escolar, portanto, não é um equipamento que tem de ser comprado especificamente só com aquele objetivo e que não serve para mais nada. Depois, o áudio tem uma fácil distribuição também, ou seja, é relativamente fácil eu produzir o meu conteúdo e posso metê-lo na internet mesmo que seja dentro de um circuito fechado, não é? Imaginem o que é, podemos fazer uma reportagem sobre uma iniciativa que a escola está a desenvolver, fazemos essa mesma reportagem, o aluno faz uma entrevista, o que quer que seja, metemos na internet, mas metemos através de um link privado que só tem acesso à própria comunidade escolar, se tem acesso os pais, ou se tem acesso os próprios alunos. Depois depende tudo também daquilo que vocês pretendem, não certo? E outra das principais vantagens é que o áudio é de fácil consumo. Nós podemos ouvir em qualquer lado através dos telemóveis e, portanto, o áudio hoje é muito mais portátil e está literalmente na mão de cada um. E isso é uma vantagem grande para nos iniciarmos neste meio. Portanto, a minha apresentação vai primeiro começar a falar sobre rádio e depois sobre podcast, e a ideia é que vocês percebam um pouco as vantagens e as desvantagens de cada um destes formatos. A vantagem da rádio em meio escolar é que ela possibilita a criação de uma dinâmica mais imediata com os próprios alunos. Normalmente a rádio é feita em direto, portanto é interessante podermos usar essa vantagem que a rádio convencional tem para criar uma dinâmica imediata com os alunos, ou seja, aproveitar os intervalos para ter algum tipo de programa mais especializado, em que eles possam, por exemplo, conhecer notícias sobre a própria escola, que eles possam entrevistar outro tipo de pessoas, ou seja, que eles possam usar a rádio como uma expansão da sua atividade curricular, mas sendo uma atividade extracurricular, no fundo. Depois, eles podem também criar outros tipos de programas, como programas de música, ter notícias sobre a escola, outras temáticas que interessem à vida dos próprios alunos, não é? Portanto, eu lembro-me que a primeira experiência que eu tive com rádio foi na minha escola secundária e na altura nós resolvemos ligar um sistema interno de colunas com uns cabos, uma coisa muito manual, e o grande impacto que nós tínhamos era precisamente por darmos notícias a uma determinada comunidade, que era essa comunidade escolar, em que dizíamos o que é que estava a acontecer, qual é que era a agenda da biblioteca, qual é que era a agenda das atividades, em que entrevistávamos outros colegas, em que literalmente criávamos conteúdo e levávamos a que os alunos ganhassem mais afinidades até com a própria escola que frequentavam. Depois, outra das coisas muito interessantes é que a maioria dos alunos jogava no clube de terra, porque aquilo era uma terra relativamente pequena, então jogava em alguma das modalidades. E nós, para criarmos precisamente esse gancho com a comunidade escolar, à segunda-feira dávamos o resultado e anunciávamos os marcadores dos jogos desse fim de semana. Portanto, os alunos sentiam-se também reconhecidos, porque eram falados na própria rádio escolar, mesmo que ficasse ali naquele circuito fechado, era uma sensação muito boa para eles e o feedback era muito positivo. Depois, a principal vantagem também é a facilidade com que os alunos podem ser produtores e consumidores destes conteúdos, porque literalmente se estivermos a falar de rádio em circuito fechado, ligado a colunas, eles se estiverem num sítio como o bar, por exemplo, o espaço do bar ou das refeições, são facilmente consumidores de conteúdo quando frequentam esse espaço, porque
não têm de ir à procura do conteúdo, ao contrário, por exemplo, do podcast, em que a escuta de podcasts implica que o ouvinte tenha já a prévia intenção de ir à procura daquele determinado conteúdo. Mas há também desvantagens. A principal delas é que exige mais equipamento do que os podcasts, nomeadamente colunas, mesas de mistura e cabos. As mesas de mistura a mesa de mistura, basta uma, serve essencialmente para regular o volume dos microfones, os cabos para ligar a mesa de mistura às colunas e ao computador, e as colunas para os alunos poderem ouvir a rádio nos sítios que a escola assim pré-determinar, caso a escola já não tenha esse equipamento pré-instalado de raiz, porque já há escolas, nomeadamente as que foram reformuladas com o parque escolar, que têm esses equipamentos, e ainda bem que é ótimo existir já esse estúdio montado dentro das próprias escolas. Depois, a rádio é mais efêmera se não for gravada, não é? Portanto, tudo o que estiver a acontecer ali, se não for gravado e se não for reposto depois em podcast, o que acontece é que nós nunca mais poderemos voltar a ouvir. E como dificilmente faz sentido para uma rádio escolar criar uma rádio online, que implica outro tipo de recursos, outro tipo de meios, implica pagar servidores, implica tudo o resto, fica reduzido ao espaço da própria escola. Isso pode ser uma desvantagem, não é? Porque é mais difícil chegarmos à comunidade académica, à comunidade escolar, fora das quatro paredes da própria escola, porque dificilmente teremos pais a ouvir, não é? Ou teremos outros tipos de membros da comunidade escolar. Depois, o que é preciso para criar uma rádio escolar? Basicamente, precisamos de um computador. É muito importante porque o computador permite, por exemplo, metermos músicas, metermos outro tipo de sons, metermos tudo o que nós quisermos na nossa emissão. Depois, precisamos de uma mesa de mistura. A mesa de mistura, as mais baratas, para terem noção, custam 30, 40 euros, e depois vai por aí fora, mas muitos professores de música, muitas salas de música já vêm equipadas com este tipo de equipamentos também. É uma questão de ver nas vossas próprias escolas se não têm. Estas mesas de mistura têm a vantagem de permitir que vários microfones entrem na emissão, e nós podemos controlar o volume de cada um desses microfones através dessas mesas. São relativamente fáceis de instalar, porque no fundo é ligar cabos a uma mesa, é quase como se fosse ligar um computador, é só encaixar os cabos à mesa e depois ligá-los diretamente a uma coluna para que o som possa sair. Portanto, depois precisamos de microfones, consoante também é aquilo que nós pretendemos, às vezes basta um, podemos ser um pouco mais ambiciosos e ter dois, para, por exemplo, termos entrevistas, que é sempre um dos formatos mais interessantes para se desenvolver numa rádio escolar, e depois, claro, também, obviamente, as próprias colunas. É muito importante que vocês vejam nas vossas escolas, nas salas de música, se já existe grande parte deste equipamento disponível, ou se é necessário pedirem ao diretor para comprar, ao diretor, claro, obviamente, para comprarem mais equipamento, mas este é um passo natural que os vossos alunos ficariam certamente muito felizes se dessem. Depois, o que é que eu recomendo em termos de softwares para terem nesse computador? Há um software gratuito chamado Zara Rádio, tem uma versão paga também, mas para vocês basta-vos o gratuito, que é um software de automação. O que é um software de automação? Basicamente é um software que gera a rádio, que diz o que é que está a tocar, o que é que vai tocar a seguir, em que podemos meter as músicas, em que podemos parar as músicas para poder falar. É um software muito acessível, como vocês podem ver aí no vosso ecrã. Por exemplo, o que aparece no lado esquerdo é a música que está a reproduzir naquele momento, no que está no lado direito é a música que vai reproduzir a seguir. Cá em baixo tem toda a lista de reprodução, ou seja, se a rádio estiver no automático, uma música vai suceder a outra e por aí fora. E depois do lado esquerdo tem as pastas do vosso computador para irem buscar as músicas, e depois é tão simples como pegar e arrastar para a lista de reprodução. É um software mesmo muito básico, de utilização muito básica, que recomendo a todos caso queiram automatizar a vossa rádio. Depois, quando me perguntam que formatos é que podemos desenvolver numa rádio escolar,
a questão é literalmente tudo. Mas eu recomendo, por exemplo, os noticiários, que são muito importantes, especialmente quando falam sobre o que está a acontecer na escola, informação sobre os eventos, sobre as atividades, sobre o que quer que professores ou alunos queiram promover. É muito importante se criar este conceito em torno da comunidade escolar, porque isto acaba por fomentar também aquilo que é o conceito de escola, que é um conceito de partilha, que é um conceito de próprio debate entre os vários elementos da comunidade escolar. Depois, é também possível termos programas de debate em que 3 ou 4 alunos estão ali à conversa a falar sobre um determinado assunto que lhes interesse. Podemos ter também entrevistas, podemos ter música, podemos ter alunos a passarem as músicas de que gostam, não é? Portanto, isso acaba por ser também muito interessante. Ou, literalmente, tudo que a vossa imaginação vos permitir, porque literalmente não se prendam àquilo que já existe e experimentem, criem formatos que fazem sentido de acordo com o vosso perfil de alunos, de acordo com o vosso perfil escolar também, com a escola e com tudo o que envolve o vosso meio escolar. E agora passamos para a outra fase, que é precisamente os podcasts. E os podcasts, como vos disse, surgem em 2004, muito por causa da simplificação daquilo que é o acesso à tecnologia e pelo facto de termos passado de uma era em que estávamos com 10, 15 músicas no bolso, porque antes tínhamos Walkmans ou Discmans, e passámos a ter uma coisa surgida em 2001 chamada iPod da Apple, cuja primeira versão permitia às pessoas ter 1000 músicas no bolso, e que era absolutamente revolucionário, tendo em conta o contexto anterior, que era termos 10 ou 15 músicas no bolso. Entretanto, a internet evoluiu, hoje consumimos tudo em streaming, ou seja, já não temos as músicas no bolso porque as descarregamos diretamente da internet quando estamos a ouvir, e surge também este novo espaço em que a rádio de palavra, em que o áudio pode ganhar uma nova dinâmica e a rádio aproveita porque consegue distribuir on demand, ou seja, à disposição de quem quiser ouvir, mas sem ser em direto, a rádio aproveita esta tecnologia de podcast para distribuir de novo os seus conteúdos e para multiplicar a sua audiência, e os novos produtores independentes descobriram que não precisavam ter uma rádio para produzir conteúdos. Portanto, esta é uma principal vantagem do podcast, é a facilidade de produzir, de publicar e que não implica muitos meios. Hoje em dia podemos produzir conteúdo literalmente a partir de um telemóvel. Muito mais fácil de distribuir e em certas plataformas é possível logo fazer um download do ficheiro, ou seja, ficamos logo com esse formato físico no nosso telemóvel ou computador. Podemos chegar efetivamente mais longe do que a própria comunidade escolar, porque não temos de andar a arrastar cabos para onde quer que seja, é mais fácil de montar e podemos partilhar, ou com todos, podemos ter um podcast aberto e ele está disponível para qualquer pessoa que tenha internet onde quer que esteja, ou então podemos fechar um pouco o nosso perfil de ouvinte e partilhar em plataformas fechadas, que também vos vou apresentar, e partilhar de links diretos, ou seja, só quem tem aquele link é que consegue escutar. Isso também é uma boa vantagem também para proteger a privacidade dos alunos. O que também é certo é que o facto de não ter imagem envolvida também ajuda precisamente nessa parte, não é? Porque é completamente diferente dos alunos terem vídeos deles, de trabalhos que eles fazem que aparecem na internet ou terem a sua voz, não é? E depois, teoricamente, fica disponível para sempre, não é? Claro que podemos chegar ao final do ano letivo e apagar, mas ao contrário da rádio, que acontece ali e se esvanece se não for gravada, o podcast tem essa vantagem de poder ser ouvido e consumido em qualquer altura. A desvantagem é que é menos imediato, não é? Nós temos de gravar e só depois é que podemos editar ou não e publicar. E depois é um meio de consumo tradicionalmente privado. As pessoas normalmente ouvem através dos fones de ouvido e não através de umas colunas, não é? Portanto, o consumo é muito mais individualizado e não é comum no tempo, nem toda a gente está a ouvir o mesmo podcast ao mesmo tempo, não é? Não é isso o conceito de podcast. O conceito de podcast é quase uma rádio personalizada em que cada um pode ouvir o que quer, quando quer, onde e como quer. O que é que precisam para criar um podcast? Na realidade, hoje em dia, basta um simples telemóvel
e uma aplicação chamada Anchor, que é gratuita e que vos permite fazer todas as fases da produção de um podcast. E o que é isto de todas as fases da produção de um podcast? Gravação, edição, publicação e distribuição. Ou seja, vocês começam por gravar o que querem gravar, não é? Podem gravar com o telemóvel, podem ligar um microfone também, ou podem gravar num gravador e mandar para o vosso telemóvel ou para o vosso computador, e depois mandam já o formato final, e depois publicam-no, distribuem onde quiser, nas várias plataformas abertas ou em formatos mais fechados, e podem depois partilhar com a comunidade académica, com a comunidade escolar, peço imensa desculpa. Podem partilhar, sei lá, em grupos de WhatsApp com os pais, se tiverem, onde quiserem, literalmente. Depois, claro que isto vai do 8 ao 80, que é, nós podemos fazer tudo com um simples telemóvel, mas também podemos ter um pouco mais de brio e comprar algum material, ou então usar precisamente uma mesa de mistura, um microfone e um cabo, e assim já conseguimos alguma qualidade de som um pouco melhor, já estamos um pouco mais profissionalizados. E isso também acaba por ser bom para os alunos, porque sabem que têm ali um espaço onde podem gravar e onde podem experimentar fazer os seus próprios programas, por exemplo. Portanto, também é um investimento muito baixo, para termos noção, o kit que aparece à vossa direita, com uma mesa de mistura, um microfone, um tripé e um cabo, custa à volta de 80, 90 euros, não sei agora bem ao certo, também com a inflação é capaz de estar um pouco mais caro, mas não muito mais do que isso, e na realidade com um investimento inicial muito básico conseguimos ter grandes resultados depois no futuro. E agora vou-vos mostrar um vídeo sobre como é que se cria um podcast e todas estas fases da produção de um podcast. Ao longo deste tempo, muita gente nos tem perguntado, afinal, como é que se cria um podcast? Tudo começa com a ideia. Que podcast queres fazer? Todos temos um ou mais assuntos que dominamos e é por aí o caminho. És viciado em cinema japonês, em memes de internet, astrologia, música portuguesa? O teu podcast tem de ser sobre algo pelo qual sejas apaixonado, porque vais ter de falar sobre isso durante muitos episódios. Tem de ser algo que tenhas entusiasmo para falar, mesmo que não saibas se alguém vai ouvir. Quando souberes do que queres falar, tens de pensar na forma. Explora o teu agregador de podcasts favoritos e pesquisa o que já se faz nesse assunto. É o melhor para perceberes como essas pessoas estruturam os programas e de que assuntos falam. E depois pensar como podes fazer melhor. Ou diferente, porque o que importa é ser original. Podes fazê-lo sozinho, se tiver jeito para o monólogo, podes falar de um assunto e colocar sons relacionados lá pelo meio, podes entrevistar alguém e até tocar uma música no meio. Ou então convida outros apaixonados pelo assunto a falar contigo, uma conversa de grupo. Tu é que decides, podes achar boa ideia ter uns sons no meio para pintar mais a conversa, uma música de genérico, uns separadores musicais, resumos, o que quiseres. Mas não te esqueças, um podcast não tem de ser uma conversa. Podes fazer algo mais documental, podes entrevistar pessoas na rua, podes fazer ficção. Um podcast não tem de ser uma conversa entre pessoas, pode ser uma história contada. E nisto vais estar sempre dependente do equipamento que tens. O sistema mais simples e mais barato é ter apenas um microfone, uma maneira de gravar o som e um programa de edição. O dinheiro que podes gastar nelas pode parecer limitador, mas a verdade é que é a tua criatividade que manda. E depois, a parte do nome. É a única parte que só depende da nossa imaginação e é a mais complicada. Este nome vai ficar para sempre. Idealmente, tem alguma relação com o assunto e é fácil de procurar. Façam como nós dizemos, não como nós fazemos. Convém que o nome não exista para que os teus ouvintes o encontrem sempre. Depois é tempo de experimentar e corrigir e experimentar outra vez. A seguir é inventar uma imagem para o podcast, pensar numa música de entrada e está tudo pronto para ir para o ar. Hoje em dia existem várias plataformas pagas e soluções gratuitas para colocar os teus episódios nos agregadores de podcast. Estas plataformas vão dar-te o RSS, que é o link que todos estes agregadores precisam. Depois de submeter, resta esperar. Vai demorar um dia ou outro até teres o teu podcast aprovado. Entretanto, é a altura de criar as redes sociais do teu podcast, por onde o vais poder mostrar ao mundo. Não vale a pena fazeres um podcast pela fama, é das maneiras menos eficientes.
Falo porque gostas de conversar, de contar histórias de determinado assunto, porque amas a rádio. Falo pela tua razão, mas... Foi aprovado! E partilha-o com as pessoas que são apaixonadas pelo teu podcast. Cria uma comunidade. A partir daqui, a missão é continuar. Começar uma coisa é emocionante, mas mantê-la durante um ano, mesmo que não tenha ainda atingido o sucesso que gostaríamos, aí é que entra a paixão. É importante que percebas, não é melhor fazer um podcast do que fazer uma revista, um magazine online ou um canal YouTube. A forma de comunicação não é o mais importante. O importante é que chegues ao público que gosta da tua mensagem. Na descrição deste episódio tens um artigo mais extenso que preparamos para ti com informação mais detalhada. Boa sorte! Ao longo deste tempo... Pronto, literalmente aqui o que vimos foi um vídeo de um podcast relativamente popular chamado Brandos Costumes e que nos mostrou todas as fases da produção de um podcast. Obviamente que em contexto escolar não temos de passar por tudo isto, não temos de criar redes sociais, podemos criar apenas um podcast para a escola inteira e lá ser um agregador de conteúdos produzidos pelos alunos, o que quer que seja. Isso depende muito da vossa própria imaginação e da vossa própria capacidade de envolvimento neste projeto. O que tem de ter, e convém que tenham, caso não desenvolvam tudo através de aplicações como o Anchor, é um software de edição, o gratuito e mais fácil de utilizar é o Audacity. Não vos vou mostrar ao certo como é que se trabalha com ele, mas ele é muito intuitivo. Como podem ver, cada barra que vocês veem aí grande é no fundo um microfone ou um som. Depois vocês podem literalmente pegar em cada faixa de áudio e arrastá-la para a frente e para trás. Podem meter música, é literalmente pegar nos ficheiros do vosso computador e arrastar para a timeline, desde que tenham áudio, o Audacity vai ler. E depois a partir daí vocês podem trabalhar esses sons, aumentar, diminuir volumes, o que quer que seja, gravar também, que o Audacity também permite gravação, é naquela bolinha vermelha que aparece no canto superior esquerdo, e depois podem exportar um áudio final que podem submeter às plataformas ou então que podem guardar num site que não tem de criar, por exemplo, um feed. Porquê? Um podcast, na teoria, exige a criação de um feed em que o feed depois fica disponível para que qualquer pessoa possa subscrever esse determinado feed. Ou então podemos fazer isto tudo em circuito fechado, criamos um Mixcloud, tem armazenamento gratuito, depois temos os ficheiros de áudio, mandamos para lá, damos um título e qualquer pessoa com o link depois vai poder ouvi-lo. Por exemplo, esta é a solução que foi encontrada também pela Rádio da Escola Superior de Comunicação Social, em que era uma maneira de os conteúdos não ficarem cingidos às quatro paredes da escola e poderem ser ouvidos on demand por todos através desta plataforma. A plataforma é gratuita, tem armazenamento ilimitado e permite que seja fácil a distribuição de conteúdos áudio. É literalmente pegarmos no áudio que acabamos de gravar, não é? Podemos ter gravado, por exemplo, com o nosso telemóvel. Todos nós temos uma aplicação de certeza que grava através dos nossos telemóveis. Pegamos e arrastamos para ali o áudio que gravamos e depois o áudio é disponibilizado para todos de forma muito fácil. Que coisas é que podem ser feitas num podcast? Hoje estamos a falar literalmente num universo em que tudo pode ser feito. Basta que a vossa imaginação assim o permita. Porque vocês sabem que os alunos certamente terão muitas ideias, vocês também terão muitas ideias, desenvolvam essas ideias, percebam de que recursos precisam para as executar e já sabem que qualquer coisa de que precisem também, eu estou sempre disponível através do e-mail ruben.martins@publico.pt, ruben.martins@publico.pt, e o meu desafio é, vamos experimentar. Vamos tentar gravar, vamos sentar-nos ao microfone ou sentar-nos ao gravador do telemóvel ou com um gravador de mão e vamos fazer coisas, porque é muito importante esta sensação de estamos a experimentar, estamos nós ao comando e temos essa capacidade de poder fazer coisas. Vou aproveitar agora, visto que ainda temos cerca de 20 minutos, para abrir as questões e para que vocês, certamente, que têm várias dúvidas, possam perguntar o que quiserem.
Muito obrigada, Ruben. De facto, foi uma apresentação fantástica. Eu acho que as escolas estão a gostar imenso. Portanto, realmente temos aqui muitas dicas para quem ainda não começou ou para quem já começou a dar alguns passos, possa efetivamente consolidar aqui algumas estratégias ao nível de como avançar com os podcasts ou como avançar com uma rádio. Eu fiquei até com vontade de adquirir aqui alguns dos equipamentos e explorar algum software aqui gratuito para começar também a dar aqui outros passos. Obrigada, Ruben. Temos perguntas. Quero só dizer aos professores e alunos e a quem nos está a ouvir que têm a possibilidade no chat de fazer perguntas através do chat. Eu vou estar atenta, vou tentar dar aqui o feedback ao Ruben de tudo o que está a acontecer, sendo que já temos aqui algumas perguntas a que eu fui recolhendo. Portanto, Ruben, e dizer também que é só para esclarecer, este podcast, este webinar vai estar disponível na nossa plataforma, portanto, no site da DGE, na Cidadania. Pronto. Então, qual o segredo para criar um podcast cativante, mas sério? Portanto, queremos um podcast cativante, mas queremos que seja uma coisa séria. Bem, na realidade, o mais importante de tudo é o próprio conteúdo. Vocês muitas vezes perguntam-me quanto tempo é que deve ter um podcast. E a chave não é o tempo, é o conteúdo. A partir do momento em que o conteúdo que está a ser trabalhado através do podcast esteja bem desenvolvido, e quando eu digo esteja bem desenvolvido tem boa qualidade de som, tem sons, tem alguma música, tem um guião, ou seja, os alunos ou quem estiver a fazer o podcast não está a falar de improviso. Todas essas coisas, ajudam a melhorar o vosso podcast. Portanto, para termos para conseguirmos criar um conteúdo que seja cativante, precisamos, em primeiro lugar, também perceber quem é que é a nossa audiência. Temos de pensar sempre para quem é que estamos a fazer as coisas, não é? Porque às vezes podemos estar a fazer as coisas para um determinado público e esse determinado público esse determinado público não percebe aquele podcast, sente que não estão a falar para eles, não é? Portanto, quando vamos começar a fazer um conteúdo, temos de pensar, ok, estou a fazer isto para alunos, estou a fazer isto para os pais, estou a fazer isto para os